Olá, olá, meus amigos! Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil e Processo Civil. Recentemente nós atingimos 10 mil inscritos no YouTube e eu estou particularmente muito feliz. E decidi, como forma de agradecimento, liberar 2 cursos que tenho lá no Hotmart, aqui gratuitamente para vocês. Todas as videoaulas. Elas serão disponibilizadas semanalmente. Segunda-feira, primeiro bloco de obrigações. Terça-feira, segundo bloco de obrigações. Quarta-feira, primeiro bloco de contratos. Quinta-feira, segundo bloco de contratos, até que todas as aulas estejam disponíveis aqui gratuitamente. Mas você pode ainda assim adquirir o nosso curso lá no Hotmart por um preço muito especial. Mais de 50% de desconto. Ah, professor, mas por que adquirir o curso sendo que as aulas serão disponibilizadas gratuitamente aqui no YouTube? Simples, porque adquirindo o curso você terá acesso a todas as aulas elas já estão gravadas e disponíveis na plataforma. Segunda razão, você terá acesso ao nosso super material didático. Além do PowerPoint, além dos slides que serão disponibilizados, também a nossa apostila didática, uma super apostila, com conteúdo profundo, detalhado, com bastante quadro sinótico, mapas mentais, citações doutrinárias, jurisprudenciais, questões de concurso, apostila mesmo, de verdade, conteúdo, mas conteúdo exposto de forma didática. Ao final de toda a aula, um banco de questões para colocar em teste o seu conhecimento sobre o tema que foi estudado na aula. E ainda, se você precisa daquelas horinhas complementares, está na faculdade, tem que cumprir hora complementar, ao final do curso terá acesso ao nosso certificado de horas, ok? Então é isso. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Continue curtindo o nosso conteúdo, compartilhando os nossos vídeos e não se esqueça de inscrever no canal. Quanto mais crescer o canal, mais conteúdo gratuito eu disponibilizo aqui para vocês. Vamos transformar esse canal no maior de direito civil aqui do nosso país, ok? Grande abraço e vamos para a aula então. Até mais. Tchau, tchau. Olá, olá pessoal, estamos de volta para o nosso segundo bloco da primeira aula do curso objetivo de Teoria Geral dos Contratos. Vamos aqui dando sequência. Primeiro bloco, falamos sobre conceito, natureza jurídica e requisitos de validade do contrato. E agora vamos usar aqui esse segundo bloco para trabalharmos sobre os princípios. Todo início de matéria, a gente precisa fazer uma reflexão principiológica. E você bem sabe que esse estudo, ele varia um pouquinho a depender da doutrina. Todos nós pensamos de uma forma semelhante, porque o nosso fundamento é a Constituição Federal e o Código Civil, bem como algumas leis esparsas. Mas a nomenclatura e a quantidade de princípios, sim, variam de acordo com o doutrinador que você adotar. Tem doutrinadores que falam em 7, 8, 10 princípios. Outros falam em 3. Eu costumo trabalhar nas minhas aulas 5 princípios, que entendo serem os mais importantes. Eles estão interligados, mas são autônomos e extremamente relevantes para o direito contratual. 3 deles eu considero como princípios clássicos. Princípios clássicos que desde o início, desde quando começaram a falar sobre contratos na história da humanidade, eles estavam ali presentes, ou quase presentes. O primeiro, sim. Por isso que eu digo princípios clássicos. E 2 outros que considero princípios modernos, que realmente foram criados nos últimos anos.
ao longo dos últimos 100 anos, especialmente com o advento e a valorização dos direitos coletivos, dos direitos sociais, esses dois outros princípios então surgiram. 3 clássicos, 2 modernos. Os 3 princípios clássicos são o princípio da autonomia privada, o princípio da relatividade e o princípio da força obrigatória dos contratos, ou obrigatoriedade, ou ainda pacta sunt servanda. 2 princípios mais contemporâneos, por assim dizer, princípio da função social e o princípio da boa-fé objetiva. Princípio da função social e o princípio da boa-fé objetiva. Sobre esses 5 que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, esse segundo bloco, ok? Começando então pelo princípio da autonomia privada, que é, podemos dizer, o principal de todos. Afinal, se nós falamos em contratos, nós estamos falando em autonomia. O grande símbolo da liberdade, da sociedade moderna é o contrato. É através dos contratos que eu exerço a minha liberdade enquanto parte do corpo social. E é isso que o princípio da autonomia quer nos trazer. O princípio da autonomia nos remete à ideia de liberdade, a ideia de que o indivíduo ele celebra o contrato se ele quiser, com quem ele quiser, sobre o que quiser. Ou seja, é o poder de regular os seus próprios interesses. O princípio da autonomia privada é o poder de regular os próprios interesses através de relações contratuais. Esse princípio ele está encartado expressamente no Código Civil. Nós conseguimos enxergar essa liberdade lá no artigo 421 e no parágrafo único e no 425. Veja aí na sua tela, artigo 421 do Código Civil. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Tá? O artigo 421 é o principal fundamento desse instituto, do princípio da autonomia. O artigo 425 também é importante porque ele nos mostra que o princípio da autonomia é tão difundido que há a possibilidade até mesmo de criar contratos. Uma das diferenças entre o direito obrigacional e o direito real é exatamente o fato de que os direitos obrigacionais eles não estão taxativamente previstos. Os direitos reais, sim. Os direitos reais são taxativos. Os direitos obrigacionais, não. E algo que demonstra esse caráter exemplificativo do direito obrigacional, do rol de direitos obrigacionais, é o artigo 425, que me diz ali que é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. Então, mesmo o legislador que me diz que a liberdade contratual ela existe, ainda que limitada pela função social, também me diz que por essa liberdade eu posso até criar novas figuras contratuais. Eu não estou preso àquilo que a lei me apresenta. Lá na lei eu tenho compra e venda, locação, doação, contrato estimatório, contrato de comodato, de mútuo. Se eventualmente eu me vejo numa relação e não encontro o nomen iuris, eu posso celebrar um contrato atípico, ou seja, um contrato que não está
expressamente previsto na lei. Marca dessa liberdade que decorre do princípio da autonomia. Agora, quando a gente fala em autonomia ainda, a doutrina costuma dividir a liberdade em duas espécies. A liberdade de contratar e a liberdade contratual. Professor, o que é a liberdade de contratar? A liberdade de contratar, que é muito mais difundida, está relacionada à ideia de contratar se eu quiser e com quem eu quiser. Eu não posso ser obrigado a contratar contra a minha vontade, em regra. Eu não posso ser obrigado a contratar com uma pessoa, especificamente, em regra. Eu tenho essa liberdade de contratar com quem eu quiser e se eu quiser. Evidentemente, essa liberdade não é absoluta. E uma famosa exceção à liberdade de contratar está nos contratos de adesão lá do direito do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor me diz que o fornecedor não pode, veja você, não pode se recusar a celebrar um contrato injustificadamente. Então, se o consumidor quer, o fornecedor está obrigado a celebrar o contrato com ele. Ele não pode se recusar se não houver aí uma justificativa plausível, um justo motivo. Como, por exemplo, a falta em estoque. Essa é uma exceção à liberdade de contratar. Agora, quando nós falamos em liberdade contratual, aí é um pouco diferente. A liberdade contratual está relacionada à possibilidade da pessoa escolher, da pessoa deliberar o conteúdo do contrato. Ou seja, está relacionada à deliberação das cláusulas contratuais. Exatamente. Enquanto a liberdade de contratar diz respeito à liberdade de contratar se quiser, com quem quiser, liberdade contratual está relacionada à livre deliberação do conteúdo. Mais uma vez aqui usando o contrato de adesão, no contrato de adesão eu tenho uma violação lícita dessa liberdade contratual, porque o aderente, ele não delibera a cláusula. O contrato vem pronto e o aderente, como o nome diz, adere, sem deliberar de forma realmente influente no conteúdo contratual. Então, apesar da liberdade contratual também existir, ela não é absoluta. Há situações em que o indivíduo não tem liberdade contratual. Outro exemplo de uma situação em que eu não tenho liberdade contratual, quando o legislador me diz que eu não posso vender a herança de uma pessoa viva. Ora, se eu tenho liberdade com relação ao conteúdo, com relação ao objeto do contrato, por que eu não posso vender a herança que receberei do meu pai? Meu pai ainda está vivo. Por quê? Porque o Código Civil proíbe lá no artigo 426. Não pode ser objeto do contrato a herança de pessoa viva, é o que a gente chama de pacta corvina. Perfeito? Então, com relação ao princípio da autonomia, liberdade. Liberdade que é ampla, mas não é irrestrita. Tanto quando a gente fala na liberdade de contratar, como quando falamos sobre a liberdade contratual. O segundo princípio, e esse está bastante em voga no momento em que nós estamos vivendo, é o princípio da pacta sunt servanda. É o princípio da pacta sunt servanda, ou o princípio da força obrigatória dos contratos. O princípio da obrigatoriedade. Você certamente já ouviu a frase de que o contrato faz lei entre as partes. Exatamente. Se o contrato ele surgiu da autonomia, da liberdade que as partes têm de contratarem se quiserem e sobre o que quiserem,
aquilo que elas escolheram no exercício dessa liberdade será obrigatório entre elas. Terá força de lei entre elas. É sobre isso que nós estamos falando quando utilizamos a expressão pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, ou o princípio da força obrigatória dos contratos. Aqueles que voluntariamente decidem firmar o negócio jurídico deverão cumpri-lo nos termos em que foi acordado. Orlando Gomes, cito aqui, vai nos dizer que celebrado que seja com observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve o contrato ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. E a Maria Helena Diniz, o contrato, uma vez concluído livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma verdadeira norma de direito. Norma de direito. Agora, será que esse princípio ele é absoluto? Não, né? Como você sabe, no direito quase nada é absoluto. Assim como a autonomia ela não é absoluta e restrita, a pacta sunt servanda também não. Essa força obrigatória dos contratos, a gente é excepcionada em algumas situações que estão expressamente previstas na lei. E aí, se você quer rasgar aí o juridiquês, né, você pode dizer que a pacta sunt servanda é excepcionada pela cláusula rebus sic stantibus. Existem outras exceções, mas a de maior destaque para o momento, a cláusula rebus sic stantibus, ou simplesmente teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão, que está prevista no Código Civil lá no artigo 478. Veja, o contrato faz lei entre as partes. Então, uma vez celebrado o contrato, eu estou vinculado ao cumprimento daquilo que está previsto, que é resultado do exercício da autonomia. Eu não posso simplesmente entregar algo diverso ao que foi contratado. Eu não posso unilateralmente, como regra, modificar os termos contratuais. Eu não posso unilateralmente, como regra, extinguir o contrato. Digo como regra porque há ali algumas situações de resilição unilateral. Mas como regra eu não posso unilateralmente extinguir o contrato. Por quê? Porque o contrato é lei para mim. O contrato faz lei entre as partes. Só que dentre algumas exceções, temos a chamada teoria da imprevisão. A cláusula rebus sic stantibus, que está prevista lá no 478, que me diz que nos contratos de execução diferida ou periódica ou continuada, se uma das prestações se tornar excessivamente onerosa, com extremo lucro para outra parte, em razão de fato imprevisto e extraordinário, a parte prejudicada poderá pretender, né, poderá exigir a resolução, a extinção do contrato. Ora, mas se o contrato foi celebrado como exercício da autonomia privada, se ele é lei entre as partes, como pode uma delas forçar a resolução? Pode, porque o legislador entende que, em razão de algo imprevisto, o equilíbrio contratual foi drasticamente perdido. Teoria da imprevisão. É o que aconteceu nesse período de pandemia pelo qual passamos. Muitos contratos foram extintos ou têm sido extintos com fundamento no desequilíbrio abrupto e imprevisto causado pela pandemia. Embora alguns doutrinadores não concordem, eu tenho até alguns amigos que entendem que não é o caso de aplicação da teoria da imprevisão agora, eu penso que sim.
E pelo que eu tenho observado, majoritariamente esse tem sido o entendimento. Resolução dos contratos com fundamento na teoria da imprevisão. Porque, em exceção à força obrigatória do contrato, uma das partes se encontra agora numa situação muito prejudicial em relação à parte adversa, por algo imprevisto. Ninguém previa uma pandemia como essa. Ok? Ainda, princípio da relatividade. Princípio da relatividade. Princípio da relatividade é a regra do direito obrigacional. A ideia de que o contrato produz efeitos interpartes. Ou seja, o contrato que foi celebrado como exercício da autonomia, que é lei entre as partes, produz efeitos entre elas, não atingindo, como regra, pessoas que estão fora desta relação jurídica. O contrato ele não produz efeito erga omnes, ele produz efeitos interparte. Tá? Não é teoria lá da relatividade, não. Princípio da relatividade. O contrato produz efeitos interpartes. Esse princípio é absoluto? Não, também não, né? Há situações em que o contrato acaba atingindo terceiros. 3 dessas situações nós vamos aprender neste curso. Já faço a menção aqui, mas nós vamos estudar especificamente essas situações de intervenção de terceiros na relação contratual, podemos dizer assim. Quais são? Estipulação em favor de terceiros, lá no artigo 436 e seguintes, promessa de fato de terceiros, 439 e seguintes, contrato com pessoa a declarar, 467 e seguintes. Perfeito? Agora, com relação aos princípios que eu disse, sociais, contemporâneos, princípio da função social e o princípio da boa-fé objetiva. Com relação ao princípio da função social, entenda o seguinte, apesar da relatividade contratual, há uma preocupação com a forma com que um contrato celebrado interpartes pode atingir interesses coletivos. E é isso que o legislador tenta evitar ao nos apresentar o princípio da função social. Pelo princípio da função social, nós temos uma limitação da autonomia em prol do interesse coletivo. O contrato ele não pode ser celebrado de modo a prejudicar interesse de terceiros. Interesses sociais, interesses coletivos, interesses difusos. O contrato ele não pode ser celebrado de maneira a prejudicar interesse coletivo. É essa premissa que o princípio da função social tenta implementar. Princípio da função social que existe em várias disciplinas, né? Nós falamos em função social, por exemplo, lá no direito das coisas, no direito agrário, no direito empresarial. Em todas essas situações, em todos esses ramos, a função social, ela atua, ela é empregada como uma limitação à autonomia. Nós acabamos de ler o artigo 421, que nos diz lá que a liberdade contratual deve ser exercida em consonância com a função social. Então, a função social, ela limita a liberdade dos interessados em prol do interesse coletivo. Em prol do interesse coletivo. Artigo 421, já citei. Artigo 2035, parágrafo único também, nos revela a importância da função social, né, nos ordenamentos jurídicos modernos. Veja aí na sua tela. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código, para assegurar a função
social da propriedade e dos contratos. Veja lá na exposição de motivos do nosso Código. Tornar explícito como princípio condicionador de todo o processo hermenêutico que a liberdade de contratar só pode ser exercida em consonância com os fins sociais do contrato, implicando os valores primordiais da boa-fé e da propriedade. Ok, professor, eu entendi doutrinariamente o que significa a função social. Entendi. Agora, de que forma que essa função social afeta a prática dos contratos? De que forma? De que forma que a função social produz efeitos nas relações contratuais? Quando a gente pensa nos efeitos da função social, a doutrina e a jurisprudência hoje costuma dividir de duas formas: a eficácia interna da função social e a eficácia externa da função social. Quando falamos em eficácia interna da função social, como a expressão sugere, eficácia interna, é a limitação da autonomia para proteger as próprias partes dos seus próprios interesses, fundado na ideia de preservação da dignidade da pessoa humana. Na verdade, quando a gente fala em eficácia interna da função social, não há uma preocupação direta e imediata com a coletividade. Não. A preocupação é com as partes do contrato. A preocupação é em proteger a parte do contrato da sua própria vontade. Como assim, professor? Imagina um sujeito que é desempregado, que está desempregado, numa situação de pandemia como a que nós passamos, e surge ali um emprego que não vai, o empregador já disse isso, não vai dar férias só de 2 em 2 anos, não tem 13º, não vai recolher o FGTS. O sujeito precisa do trabalho. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai aceitar. Ele vai aceitar todas essas condições. E é aí que entra a função social na sua eficácia interna. O legislador proíbe e considera nulas essas cláusulas. Ainda que o sujeito liberalmente tenha aceito, tenha concordado com tais cláusulas, elas são nulas, pois abusivas. No caso dos contratos de adesão, o artigo 424 me diz que nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Ou seja, no contrato de adesão, se o aderente renunciar a direito estabelecido em lei, esta cláusula é nula. Ah, professor, mas ele aceitou. Tudo bem, só que ele está numa posição de hipossuficiência. E a lei imputa uma proteção especial, como reflexo dessa ideia de eficácia interna da função social, que tem a intenção de proteger a parte da sua própria vontade, fundamentada na preservação da dignidade da pessoa humana. Coloco aí no seu material alguns exemplos, né, de violação da eficácia interna da função social, gerando ali invalidade. Né? Coloco vários exemplos, mas vamos falar sobre a eficácia externa. E a eficácia externa, professor? Agora sim a nossa preocupação é interesse coletivo. O contrato celebrado entre partes não pode ser prejudicial a terceiro. Não pode ser prejudicial ao interesse da coletividade. O interesse da coletividade deve prevalecer. O interesse da coletividade deve prevalecer ao interesse dos contratantes. Um grande exemplo de aplicação da função social na eficácia externa
Nós tivemos lá em São Paulo. Não sei se você conhece São Paulo ou não, se você é de São Paulo, às vezes. Mas lá em São Paulo tem o Rodoanel, que é uma rodovia que contorna a cidade de São Paulo. O que é muito bom para tirar os caminhões do centro expandido da cidade. Só que quando o Rodoanel ficou pronto, como a região ali ela é um pouco perigosa, as seguradoras começaram a estabelecer dois tipos de contratos. Um contrato para cobrir sinistros que ocorressem no Rodoanel e um contrato que não cobria sinistros ocorridos no Rodoanel. O contrato que cobria sinistro ocorrido no Rodoanel era mais caro do que aqueles que não cobriam. E aí o que aconteceu? Os caminhoneiros, as empresas não firmavam esse contrato e os caminhões continuavam passando ali pelo centro expandido da cidade. Então observe que apesar desse contrato ser muito bom para as duas partes, seguradora e segurado, foi ruim para quem? Para a sociedade. O Rodoanel foi construído para tirar os caminhões de lá. Mas os caminhões continuavam passando pelo centro da cidade por conta de contratos tais como este que eu mencionei. Contratos que foram considerados nulos, nulos de pleno direito, por ofensa à função social na sua eficácia externa. Agora, quando nós falamos em boa-fé, que é o último princípio, boa-fé, primeiro ponto que eu quero destacar é que aqui a boa-fé ela é objetiva. O direito civil contempla duas espécies de boa-fé. A boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva está relacionada ao conhecimento ou não de vício. Como acontece lá no direito das coisas. Quando lá no direito das coisas, a partir do artigo 1196, o legislador ele fica falando sobre possuidor de boa-fé, possuidor de má-fé. Aquela boa-fé é boa-fé subjetiva. Está relacionada ao conhecimento ou não de um vício. Também lá no direito de família, quando se fala em casamento putativo, que é aquele casamento que, apesar de viciado, o sujeito não sabe do vício. E por isso é considerado de boa-fé subjetiva. Aqui no direito contratual, a boa-fé é objetiva. E o que significa isso, professor? A boa-fé objetiva, ela estabelece um padrão comportamental. A boa-fé objetiva determina que as partes, elas atuem na relação contratual de forma honesta, respeitando um padrão de honestidade, respeitando um padrão de probidade, um padrão ético. Veja aqui no artigo 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé. E artigo 187. Se você descumprir a boa-fé objetiva, o que acontece? Também comete ato ilícito. O titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Talvez você esteja se perguntando assim, professor, mas essa história de honestidade na relação contratual é um pouco utopia, né? Porque o que a gente mais vê nas relações contratuais é exatamente o comportamento desonesto, um comportamento traiçoeiro. Só que o legislador quer evitar isso. E por isso impõe a boa-fé como princípio fundamental. E qual que é a grande consequência do descumprimento da boa-fé? O descumprimento da boa-fé objetiva na relação contratual pode ser considerado ato ilícito. É o ato ilícito do artigo 187. É o ato ilícito do abuso de direito.
E como ato ilícito, você bem sabe, responsabilidade civil é a consequência. Aquele que comete ato ilícito, artigo 927. Aquele que comete ato ilícito, artigo 186, 187, fica obrigado a reparar o dano causado. Então, a parte que agiu de forma desleal, desonesta, em inobservância da boa-fé objetiva, e que por isso causou dano a outra, ficará obrigada a reparar o dano que causou. Eu disponibilizo para vocês aí um julgado que ficou conhecido como o caso Sica, né, ou o caso dos tomates, que é esse aí que está na tela, em que o comportamento da empresa foi considerado desleal e ofensivo, violador da boa-fé objetiva. E por isso a empresa foi condenada a pagar indenização para os produtores de uma determinada região do Brasil. Resumidamente, a empresa distribuía sementes de graça para esses produtores, sementes de tomate, e quando chegava a hora da colheita, ela lá comprava tudo. Aí distribuía sementes, chegava na hora da colheita, comprava tudo. Até que chegou um momento em que ela distribuiu as sementes, chegou na hora da colheita e ela não quis comprar, alegando que não havia contrato, então ela não poderia ser obrigada a fazer isso. E tudo bem, ela não poder ser obrigada a contratar, mas a atitude foi desonesta. E no nosso país, a boa-fé objetiva, apesar do código dizer que ela deve ser observada tanto na conclusão como na execução do contrato, em verdade ela deve ser observada desde as negociações preliminares, como nós vamos tratar na aula 3, a aula de formação dos contratos. Desde as negociações preliminares, a boa-fé objetiva deve ser observada, ou seja, mesmo antes de existir o contrato, sob pena de configuração de ato ilícito e consequente responsabilidade civil. A boa-fé objetiva ela deve ser respeitada em fase pré-contratual, né? Eu coloco aí para vocês o caso da Sica, em fase contratual, também algumas situações que eu ressalto no seu material, e até mesmo após a execução. Após a execução, e também coloco aqui dois exemplos de obrigatoriedade da boa-fé objetiva em fase pós-contratual. Perfeito? Estamos aí um pouquinho estourado no tempo, o objetivo é 30 minutos por bloco, então nós vamos chegando ao fim dessa primeira aula, onde nós estudamos a introdução à teoria geral dos contratos e esses 5 princípios que, entendo eu, são os princípios fundamentais da teoria geral dos contratos. Perfeito? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, não esqueça de compartilhar o nosso curso e a gente se vê na próxima aula, na aula 2. Te vejo em breve. Tchau, tchau.